Olá a todos, meu nome é Alexandre Naide Barbosa e essa é a apresentação Vacina Covid, o que sabemos, dentro do 9º Workshop de Comorbidades e Eventos Adversos em HIV/AIDS. Gostaria de iniciar agradecendo à organização do evento pelo honroso convite para estar com vocês hoje discutindo um resumo sobre a imunização Covid com os dados que temos até agora em setembro de 2021. Me apresentando, eu sou o professor doutor e chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, trabalho como infectologista no setor público e privado, coordenando as ações de Covid-19 nesse serviço. Sou membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo dentro dessa sociedade os comitês de título especialista de terapia do HIV/AIDS e também de Covid-19. Dentro da Associação Médica Brasileira, trabalho no Comitê de Monitoramento do Covid-19 e também colaboro com as diretrizes de Covid-19 dessa associação. Por fim, faço parte do grupo técnico que assessora a Conitec dentro do tema Covid leve. Para essa apresentação, tenho potenciais conflitos de interesse. Os principais temas que nós vamos abordar nesses próximos 20 minutos é a eficácia demonstrada nos ensaios clínicos randomizados das vacinas para a Covid, a efetividade, que são os estudos já em vida real dessas mesmas vacinas, falar um pouco dos tópicos que influenciam sobre a efetividade das vacinas, principalmente idade, imunossupressão e variantes de atenção, e, finalmente, alguns dados em relação à segurança dessas vacinas Covid. Então, nós estamos agora em setembro, completando 1 ano e meio de pandemia que foi declarada inicialmente em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos um total acumulado de 231 milhões de casos Covid no mundo todo e, infelizmente, cerca de 4 milhões e 700 mil óbitos até a data de ontem. Por isso, a Covid-19 acaba se colocando como a 5ª maior pandemia em termos absolutos de óbito em toda a história da humanidade, perdendo apenas para varicela, para peste negra, para gripe espanhola e pela pandemia do HIV/AIDS que nós ainda vivemos. Então, com esse número de 4 milhões e 700 mil, a Covid-19 é uma pandemia que se situa entre as 5 mais importantes em termos de mortalidade dentro da história da humanidade. Atualmente, nós temos que o nosso país, o Brasil, é o 2º país em termos de número absoluto de óbitos. Já estamos com 592 mil vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia, e esse número é apenas menor do que o acumulado pelos Estados Unidos, que tem 680 mil óbitos registrados. Esse dado mostra como a epidemia Covid, a pandemia Covid, afetou de forma muito impactante o Brasil e, infelizmente, então, um número excessivo de óbitos, que nós vamos discutir alguns dos motivos pelos quais isso acabou acontecendo. Quando nós olhamos a história da pandemia Covid no Brasil, esse último 1 ano e meio, é um histórico que está presente numa publicação recente da nossa autoria, dentro do jornal da Associação Médica Brasileira, agora desse mês de setembro. O título do artigo é Vacinação Covid no Brasil, Passado, Presente, Desafios Futuros. A gente observa que houve, principalmente a partir de abril do ano passado, uma primeira onda que foi causada pelo vírus original, pelo vírus selvagem, que começou a circular aqui no país, com a entrada pelos grandes aeroportos. E nós tivemos um pico por volta de julho, agosto, setembro, e um decaimento principalmente a partir de outubro de 2020. Mas a gente sabe que principalmente a partir de novembro, dezembro, a variante Gama começou a circular, a variante P1, a variante brasileira começou a circular com mais importância, e a variante P1, a variante Gama, foi responsável por essa imensa onda, que muitos convencionaram chamar de segunda onda, que começou em março e teve o pico em abril, maio, e que foi a principal responsável pelo aquele acúmulo que a gente viu de quase 600 mil óbitos no Brasil. E após
o início da vacinação em massa, ou melhor, após o engrenamento, após realmente o Brasil começar a vacinar com cifras bastante importantes a população, nós começamos a ver de forma radical o número em relação à média móvel de óbitos, todos esses dados aqui se referem à média móvel de óbitos no Brasil. Então, com a vacinação em massa, foi a única realmente estratégia que conseguiu mostrar efetividade em relação ao decaimento na média móvel de óbitos. Mesmo com a circulação da variante Delta, que a gente sabe que é uma variante mais transmissível, mas no contexto de uma população mais imunizada, que depois de um período imperdoável de demora começou a receber a vacinação num ritmo adequado. O Brasil tem dias que vacina 1 milhão e meio, até 2 milhões de pessoas. Então, a gente observa uma queda que é uma queda sustentada, uma queda linear, e que, se a vacinação continuar nesse ritmo e não surgir nenhuma outra variável como uma variante que consiga ter algum impacto em relação à redução da efetividade das vacinas, as perspectivas são de que esse número, essa queda em relação à média móvel de óbitos, continue decaindo, mostrando, então, a, a eficácia, a efetividade da vacinação em massa. Em relação às vacinas que nós temos disponíveis, esses são os resultados dos ensaios clínicos randomizados, os estudos de fase 3, que permitiram o registro de diversas vacinas ao redor do mundo. E lembrar sempre que esses estudos, esses ensaios clínicos randomizados, tiveram como principal desfecho, então, o outcome primário, o desfecho primário era ter ou não uma COVID leve, apresentar sintomas de COVID leve. Então, quanto que as vacinas conseguiam evitar esses episódios de COVID leve. Então, nós temos aqui no Brasil a vacina da Pfizer aprovada, ela tem uma eficácia em relação a esse tipo de desfecho, quando avaliado, obviamente, o vírus original, o vírus que não é a variante de atenção, de cerca de 95%. Temos a vacina da Oxford AstraZeneca, que tem uma efetividade, uma eficácia em relação a evitar casos leves, lembrando que isso, em contexto sem variante do vírus original, em torno de 70%, e a Coronavac, que é uma vacina que tem uma efetividade em torno de uma eficácia em termos de 50% em relação a evitar as formas leves de Covid. Temos a vacina da Janssen também, da Johnson Johnson, com a única vacina que é a aplicação de uma dose única, todas as outras são 2 doses, em termos de eficácia de evitar casos leves, em torno de 66%. Então, em termos comparativos, é lógico que as populações não foram homogêneas, não são estudos cabeça a cabeça, mas em termos comparativos é isso que nós temos em relação à eficácia dessas vacinas. Mas a grande pergunta não é só em relação a evitar casos leves, e sim qual o potencial das vacinas em termos de evitar os desfechos duros, né? São a hospitalização, a internação em UTI e principalmente os óbitos. Então, esses são os estudos de efetividade que aconteceram pós-comercialização das vacinas, porque você precisa de um número muito grande de pessoas vacinadas para conseguir uma diferença estatística, um número realmente de pacientes que você consiga discriminar se houve ou não diferença para hospitalização e óbito. A maioria dos ensaios clínicos de fase 3, mesmo sendo muito grandes, envolvendo mais de 10 mil pessoas, não conseguem acessar esse dado, por isso só os dados de vida real nos permitem observar isso com mais clareza. E nós temos, então, diversos estudos de efetividade publicados nos últimos meses, que nos mostram que, para a Coronavac, em relação a evitar hospitalização, óbito e UTI, principalmente os estudos feitos no Chile, a efetividade, então a eficácia em vida real em evitar hospitalização foi de 87%, em termos de UTI, 90%, e evitar óbito, 87%. Isso no Chile já com um contexto da circulação da variante gama, da variante P1, antigamente conhecida como variante P1 brasileira. Em relação à vacina, a vacina Oxford AstraZeneca, mundo real também, então hospitalização 87%, redução de hospitalização 87%, redução
de internação em UTI 88% e redução de óbito 90%, aqui já no contexto da circulação da variante Delta, que é a que está atualmente circulando no Brasil. Em relação à Pfizer, os mesmos números de eficácia, de efetividade em relação à redução de hospitalização, mesmo no contexto de circulação da variante Delta. Hospitalização, UTI, óbito, desfechos duros, é o mesmo benefício. Então, a gente observa que mais importante do que evitar os desfechos primários dos estudos de eficácia, que são as formas leves, as vacinas COVID têm como principal função reduzir, mitigar a gravidade da doença, ou seja, diminuir a hospitalização, UTI e óbito nesses cenários mesmo de circulação de variantes de atenção. Todos esses dados estão presentes nesse estudo que eu falei e a gente publicou no Jornal da Associação Médica Brasileira com todas as referências. Também temos impactos em relação às epidemias nacionais. Eu trouxe dados dos Estados Unidos e do Brasil, esse é um dado do CDC, mostrando que após a vacinação naquele país também tem alcançado um índice muito grande. A maioria dos pacientes hospitalizados são pacientes não vacinados. Então, a chance de hospitalização por Covid é 17 vezes maior, praticamente 20 vezes maior, na população não vacinada ou vacinada com apenas uma dose, do que quando comparado com pessoas vacinadas, mostrando, então, a proteção que essas pessoas imunizadas com 2 doses ou imunização com uma dose quando for vacina da Janssen conseguem quando comparado com pessoas não vacinadas. No Brasil, não foi diferente. Esse é um estudo publicado pelo Ministério da Saúde e que mostra justamente uma relação temporal entre o aumento da aplicação de doses, então vejam aqui 40 milhões, 50 milhões de doses, 70 milhões de doses, 90 milhões de doses, 150 milhões de doses, calculando em doses, né? Lembrando que a maioria dos esquemas é composto por 2 doses, e veja que com isso a média móvel de óbito foi a única coisa, na verdade, a vacinação em massa, a única coisa que reduziu a média móvel de óbitos, que caiu do período de abril até agosto, de mais de 2.800 mortes por dia para 900 mortes por dia. Isso no período entre abril e agosto. Hoje em dia a média está bem menor que essa, mostrando então uma associação temporal muito importante entre o aumento da vacinação da população e diminuição da média móvel de óbitos. Isso também é refletido pela ocupação de leitos de UTI, que finalmente, depois de um período muito grande, depois de mais de 6 meses de ocupação próximas a 80% a 100%, que seriam os estados em vermelho, tem regiões dos estados com taxa de ocupação de UTI muito próxima da normalidade, próxima a 50%, mostrando, então, o desafogamento do SUS, que aconteceu, infelizmente, aquele colapso que a gente lembra no pico da transmissão da variante brasileira, da variante Gama. Em relação ao impacto dessa vacinação no Brasil, nós também temos os dados parecidos com o que o CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, mostrou. No Brasil, só 3,7%, ou seja, 4% dos óbitos com Covid acontece nas pessoas vacinadas, ou seja, a maioria das mortes, cerca de 96% a 97% dos óbitos, acontecem em pessoas não vacinadas. Esse é um estudo do Comitê de Monitoramento da Covid aqui do Estado de São Paulo, e também, quando se calcula o número de pessoas que foram salvas com a vacinação, um estudo do grupo da Universidade Federal de Pelotas aponta que, desde o início da vacinação, mais de, ou quase 63 mil vidas foram salvas por essa imunização em massa. Então, a gente fica imaginando quanto que seria possível se essa vacinação tivesse começado de forma adequada. E aqui está o cálculo, né? Então, se nós tivéssemos iniciado a vacinação massiva da população, maciça da população, nós tivéssemos nos preparado com compras dessas vacinas em novembro, dezembro, iniciado uma vacinação mais efetiva,
aqui no Brasil, a vacinação, como vocês viram, de forma efetiva, começou a partir de março, final de março, começo de abril, cerca de 130 mil vidas poderiam ser salvas, ao invés daquelas 60 mil. Ou seja, nós poderíamos ter salvo muito mais vidas, cerca de 130 mil vidas, se a vacinação tivesse iniciado em janeiro de 2021, de forma efetiva, e não apenas em abril. Além disso, diversos estudos de efetividade realizados em algumas cidades, vacinação da população se antecipando ao calendário de vacinação do Brasil, ao calendário do PNI, justamente estudos para checar se uma vacinação de forma maciça poderia reduzir de forma impactante não somente a transmissão, mas também os desfechos duros, como hospitalização e óbitos, foram realizados. Trago aqui o exemplo do estudo de efetividade da vacina Oxford AstraZeneca, conduzido pela Unesp, aqui na cidade de Botucatu, em que nós vacinamos 100% da população adulta, maior que 18 anos, a primeira dose em abril, a segunda em agosto, e vejam que após 4 semanas da segunda dose, houve uma redução de 80% dos casos em relação a casos novos, e 95% de internação. Então, aqui nós tivemos o pico da questão da transmissão da variante P1, da variante Gama, nós fizemos a vacinação, na verdade, em maio, aqui em 16 de maio, e depois a segunda dose em 8 de agosto, e veja, já com a primeira dose, o decaimento é importante, depois com a segunda dose, uma segunda onda de decaimento, representando, portanto, 80% nos casos novos, na média móvel de óbito, na média móvel de casos. Em relação à internação, primeira dose, aqui no dia 16 de maio, e nós estávamos ainda sob influência da P1, e depois um decaimento só com uma dose ainda muito importante, com a segunda dose, uma manutenção desse efeito benéfico, uma redução de 95% de internação, mostrando então a importância da vacinação em massa da população, mesmo no cenário de uma circulação de uma variante mais transmissível, como a variante Gama. A efetividade em idosos é algo que realmente nos chama a atenção, é um dos tópicos que nós temos que avaliar com mais cuidado. Essas são algumas ponderações que nós fizemos naquele artigo sobre a vacinação do Brasil, que nós sabemos do fenômeno da imunossenescência, principalmente em pessoas de 30 anos, e que é menos efetiva quando a população geral, principalmente 5 a 6 meses após a vacinação completa. Uniformes para as plataformas vacinais que nós temos, aqui a publicação do grupo do professor Igor Croda, mostrando uma redução de proteção com a Coronavac em pessoas maiores que 80 anos, mas efeito se vê já em idades entre 60 e 70 anos. Então, isso também acontece nas vacinas de RNA, com a vacina da Pfizer, uma redução da proteção, principalmente no cenário da circulação de Delta, em pessoas maiores que 70 anos, completamente vacinadas com 2 doses dos imunizantes. Então, esse é um gráfico do CDC que mostra de forma mais intuitiva como acontece essa redução também em imunossuprimidos, principalmente no grupo de pessoas transplantadas com órgãos sólidos, que recebem, então, imunossupressores para evitar a rejeição, como um dos mais comentados correlatos de imunidade, se não é perfeito, mas é um correlato de imunidade usado, que são os anticorpos neutralizantes, como existe um decaimento no grupo de pessoas imunossuprimidas, isso também acontece nas pessoas idosas, principalmente em transplantados de órgãos sólidos, em pessoas que estão em terapias imunossupressivas, por exemplo, para doenças autoimunes, pacientes que estão em hemodiálise, câncer, e é por isso que nós temos, então, as doses adicionais e doses de reforço. Pessoas que estão completamente vacinadas, mas pertencem a essa população mais vulnerável,
que são os idosos, acima de 70 anos principalmente, há uma discussão acima de 60 anos, e também as pessoas imunossuprimidas, elas devem ser consideradas para dose de reforço ou dose adicional. Não são sinônimos, e eu vou explicar qual a diferença. A dose de reforço são aquelas feitas para idosos, principalmente acima de 70 anos, que deve ser administrada 6 meses após a última dose do esquema vacinal, quer seja esquemas com 2 doses ou dose única, independente do imunizante aplicado. E a dose adicional é uma dose extra ao esquema primário para pessoas que tenham, então, alto grau de imunossupressão. E essa dose adicional deve ser feita 28 dias após a última dose do esquema básico, quer seja com 2 doses ou dose única, no caso da vacina da Janssen. Então, isso já está regulamentado pela nota técnica número 43 do Ministério da Saúde e deve ser efetuado, então, assim que os municípios receberem as doses. Em alguns municípios isso já está acontecendo, tanto a dose de reforço quanto a dose adicional, e as imunossupressões que são contempladas para a dose adicional é imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantado de órgãos sólidos ou de células-tronco, pessoas vivendo com HIV/AIDS, e aí a nota técnica 43 vem colocando no sentido de independente do CD4. Então, alguns pacientes da nossa experiência aqui da Unesp, já estamos vacinando com a dose adicional, independentemente do CD4, uso de corticoide maior que 20 mg de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias, uso de drogas modificadoras da resposta imune, que são essas daqui, metotrexate, micofenolato, azitromicina, ciclophosphamida, ciclopspirina, tacrolimus, entre outros, imunobiológicos em geral, como, por exemplo, infliximab, Humira e tocilizumab, inibidores de JAK, baricitinib e outros. Também pessoas que tenham doenças autoinflamatórias, autoimunes ou doenças intestinais inflamatórias, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. Então, todas essas condições, desde que atestado pelo médico assistente, têm direito e têm necessidade de receber essa dose adicional em pacientes imunossuprimidos. E a vacina a ser utilizada para essa dose adicional, ou a dose de reforço, deverá ser preferencialmente heteróloga, principalmente da plataforma de RNA mensageiro, Pfizer. Então, pacientes vacinados com Coronavac ou vacinados com Oxford AstraZeneca devem receber principalmente a dose de reforço ou dose adicional com a vacina da Pfizer, uma base heteróloga de maior efetividade, ou de maneira alternativa, uma vacina de vetor viral, então, como Coronavac ou Pfizer, receber a vacina da Janssen ou Oxford AstraZeneca. Essa é a regulamentação da nota técnica 43, e que tem embasamento científico em estudos realizados principalmente em Israel e nos Estados Unidos. Em relação à vacinação de adolescentes, nós temos na publicação do dia 22 de setembro, uma revogação de uma portaria que trouxe muita controvérsia, que havia interrompido a vacinação de adolescentes, e agora essa nova nota técnica no dia 22 de setembro, voltando atrás, então, colocando a necessidade da vacinação de adolescentes, não só com comorbidade, mas também sem comorbidades, dentro, obviamente, de um plano de priorização. Então, adolescentes sem comorbidade devem sim receber a vacinação, lembrando que para adolescente de 12 a 17 anos, a vacina a ser utilizada é a vacina da Pfizer, que é a única que tem registro para tal uso, e a população de adolescentes sem comorbidade, após ser realizada após os grupos que têm maior prioridade, que são justamente os adolescentes com comorbidade ou privados de liberdade. A vacinação em crianças ainda está em ensaios clínicos, mas essa semana, no dia 20 de setembro, a Pfizer lançou uma nota à imprensa, colocando que os estudos no grupo de crianças entre 5 a 11 anos mostrou uma alta imunogenicidade, ou seja, a produção
importante de anticorpos neutralizantes, e também os resultados de segurança foram bastante, bastante satisfatórios, comparáveis a grupos de faixas etárias maiores, e com esses resultados, eles solicitaram o registro da vacina da Pfizer para o órgão regulatório, o órgão sanitário americano, que é o FDA. O FDA tem 3 semanas para dar uma resposta, e a vacinação nesse grupo de 5 a 11 anos é feito com 1/3 da dose, 10 microgramas da vacina da Pfizer, 1/3 da dose feita para adultos e a população adolescente de 12 a 17 anos. Existem estudos também, mas ainda sem resultados, em crianças de 2 a 5 anos e na faixa etária entre 6 meses a 2 anos. Aguardamos, então, os resultados para poder pensar na imunização de crianças. Para falar em relação à variante que está circulando com mais intensidade no Brasil atualmente, na maior parte das capitais já é a variante predominante, a variante Delta. Ela é muito mais transmissível, ela tem o dobro de transmissão, 2 vezes mais possibilidade de transmissão que o vírus original, ou seja, 100% mais, e por isso ela é um risco principalmente para as pessoas não vacinadas. Então, no grupo de pessoas que ainda não se imunizou, quer seja por falta de acesso ou recusa, essa é a principal preocupação por conta da questão da maior transmissão. E alguns dados sugerem, principalmente do Canadá e da Escócia, que pacientes não vacinados infectados com a variante Delta têm mais chance ainda de hospitalização do que comparado com a variante Alfa ou ainda com o vírus original. Então, tudo isso nos leva a reforçar a necessidade de vacinação, principalmente no cenário da circulação da variante Delta. Além disso, a variante Delta tem um problema de diminuição de eficácia, de efetividade também da proteção de transmissão. Então, alguns estudos mostram que no desfecho transmissão, pessoas vacinadas e não vacinadas têm uma carga viral muito alta e podem ambas serem potencialmente transmissoras basicamente na mesma proporção. Então, é importante reforçar que mesmo a pessoas completamente vacinadas, no cenário de variante Delta, devem manter as regras de prevenção, uso de máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, higiene das mãos, porque apesar de mantido o benefício do desfecho, redução de hospitalização, redução de internação em UTI, redução de óbito, como já foi colocado, a questão da transmissão ainda é um problema por conta da maior transmissibilidade da variante Delta. Em relação a eventos adversos, eu gostaria de colocar de forma muito breve que todas as vacinas têm um percentual pequeno de eventos adversos, na sua maioria, eventos adversos de leves a moderados. Então, eventos adversos que mimetizam aí uma síndrome gripal, um resfriado leve, esse é um post que nós fizemos na época da vacinação em massa aqui em Botucatu, porque fizemos com Oxford AstraZeneca, e ela é uma vacina que pode principalmente cursar com febre, dor no corpo, dor de cabeça, sintomas leves ou até mesmo moderados, né, que muitas vezes incapacitam a pessoa para atividade diária naquele dia, mas que são passageiros, né? Então, por isso que a nosso mote é esse, né? Os efeitos colaterais são leves e passageiros e a proteção contra a doença é duradoura e salva vidas. E a importância, né, obviamente, no cenário de alta circulação, de fazer o diferencial para a própria Covid, né? A gente sabe que muitas pessoas acabaram, quando a gente faz campanhas assim em massa, mas também na questão de vacinação regular, muitas pessoas acabam se vacinando já infectados e nos dias seguintes vão apresentar sintomas que não são compatíveis com eventos adversos da vacina, mas compatíveis com Covid, leve, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, e, portanto, é importante discutir isso com os vacinados. Existem, sim, eventos adversos graves, principalmente em relação à vacina da Pfizer, a miocardite, na sua maioria, um evento adverso, não digo grave, mas um evento adverso que chama atenção, um evento adverso que é monitorização, porque a maioria dos casos de miocardite com a vacina da Pfizer é uma miocardite leve, que não leva a desfechos como insuficiência cardíaca e óbito. Mas
mesmo a questão da miocardite, ela acontece muito mais frequentemente em pessoas, em jovens, em adolescentes que têm Covid-19 do que em comparação com pessoas que tiveram miocardite pela vacina. Então, a chance de miocardite pela Covid-19 é 16 vezes maior do que em pessoas vacinadas com o imunizante da Pfizer. Isso é muito importante reforçar. A população, é óbvio que a vigilância de eventos adversos é importante, mas desmistificar, porque a chance de você ter um problema pela Covid, em relação à miocardite, é muito maior do que você ter pela própria vacinação. A mesma coisa em relação aos eventos adversos, aos fenômenos tromboembólicos da Oxford AstraZeneca. A gente sabe que é um evento que pode acontecer relativo a essa vacina, mas a chance de você ter problemas em relação a isso é muito menor do que a chance de você ter doença grave ou complicações tromboembólicas pela própria COVID ou ainda com outras situações do dia a dia. Então, em relação ao Oxford AstraZeneca, a chance de você ter um fenômeno adverso grave, um fenômeno tromboembólico, é 11 em 1 milhões, quando na faixa etária jovem, e 4 em 1 milhão na faixa etária mais idosa. E quando a gente pega isso em relação a eventos tromboembólicos da COVID-19, os números são bem maiores. 23 em 1 milhão na faixa etária mais jovem e 800 em 1 milhão na faixa etária acima de 55 anos. E para terminar a apresentação, eu gostaria de mostrar como nós estamos hoje em relação à cobertura vacinal do Brasil. Então, nós temos hoje 36% da população total, aí contando crianças e adolescentes completamente vacinadas, população total do Brasil, e 66% da população total brasileira com uma dose. E nós esperamos que esse número continue crescendo dessa forma para que a gente possa diminuir ainda mais a média móvel de óbitos e a questão das internações COVID. Então, como mensagens finais para essa discussão, queria lembrar que a eficácia das vacinas nos ensaios clínicos randomizados de fase 3 é principalmente em relação à redução de COVID leve sintomática, mas o maior ganho se mostra nos estudos de efetividade, em que nós temos redução de hospitalização, redução de internação UTI e óbito. As variantes de atenção são um novo desafio para todas as vacinas, já que essas vacinas foram desenvolvidas antes da emergência dessas variantes de atenção, e o Brasil fez um mix de vacinas, né, de diferentes plataformas, e estamos agora no contexto de circulação das variantes de atenção, principalmente agora a variante Delta, em segundo lugar, a variante Gama. Portanto, é fundamental estudos de efetividade de vida real nesse cenário que estão acontecendo e a importância também de manter a vigilância e sequenciamento genético das variantes de atenção, além do monitoramento dos eventos adversos pós-vacinais, quer sejam leves, moderados e graves. Eu termino convidando a todos para conhecerem o meu projeto de extensão universitária, que é um projeto de divulgação científica que já tem mais de 10 anos, fica albergado no website drbarbosa.org, com ramificações no Facebook, @Dr. Alexandre Naime Barbosa, no Instagram, @drbarbosa, no YouTube, com o meu nome, e no Twitter, @NaimDR. Muito obrigado pela atenção.